Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós, queridos capelães. Hoje nós estamos ministrando a nossa aula número 11. Graças a Deus, este curso de capelão vem sendo uma bênção para a formação dos obreiros do Senhor. Estamos já quase na parte final, ainda falta, após esta, mais uma aula, a número 12. E o nosso propósito é ajudar os obreiros do Senhor a crescer ministerialmente, para que possam desempenhar o seu trabalho com eficiência e com excelência, ok? Então, queridos, vamos de uma vez entrar em matéria, ok? Hoje, na aula número 11, parte 1, nós vamos estar falando sobre psicologia aplicada no exercício da capelania, ok? Então, vamos lá. Como diagnosticar os problemas nas pessoas? Não tem como ajudar uma pessoa sem fazer um diagnóstico. É um passo importantíssimo. No material de apoio que nós temos fornecido para vocês, estão instruções bem claras e bem precisas sobre como fazer o diagnóstico. Aqui não é possível dar todos os detalhes. Tem uma pergunta que eu quero fazer ênfase nesta pergunta. O conselheiro, o capelão, na hora de ajudar uma pessoa, porque o capelão, na prática, é um conselheiro. E o trabalho dele consiste em ajudar pessoas em situações de crise, precisamente crise na área emocional. Pois bem, uma pergunta muito prática e muito boa à pessoa que está sendo aconselhada é para que ela faz isto ou faz aquilo, em vez de perguntar por quê. Porque quando você pergunta por quê, então você vai ter um argumento voltado para uma justificativa de algo que aconteceu no passado. Isso não é o mais interessante. O mais interessante é saber para quê. Para quê? Qual o propósito da pessoa em atuar desta ou daquela maneira. Tome muito em conta isso. Isso aqui é um fator extremamente importante. Agora, leia o material de apoio recomendado. Eu listei aqui vários livros que, por certo, é fundamental que você leia. Entre eles, o livro do Tim LaHaye, Temperamentos Transformados. Leia esse livro, que é fundamental. Também do Tim LaHaye, Como Vencer a Depressão. Tim LaHaye é um ministro do Evangelho, é um psicólogo, é um verdadeiro servo de Deus. Seus ensinamentos são de qualidade. Também leia o livro do Tiago Brunet, Especialista em Pessoas. Olha, meus irmãos, não tem como você ajudar pessoas se você não for capaz de entender as pessoas. É muito comum a gente ouvir no dia a dia as pessoas dizerem que eu não entendo por que essa pessoa é assim. Os homens com frequência dizem à esposa, eu não entendo por que essa mulher é assim. E a mulher diz, eu não entendo por que o marido é assim. O problema não está na outra pessoa, está naquele ou naquela que não entende. Esse livro Especialista em Pessoas vai ajudar e muito, é essencial. Recomendo também que leia o livro da Joyce Meyer, Raiz da Rejeição, e também da Joyce Meyer, Curando as Feridas Emocionais. Esses dois livros são impactantes. Tanto quem fez o curso de conselheiro bíblico terapêutico e também o de capelão, ambos devem ler esses dois livros. Leia também o livro Curando as Feridas da Alma, da Sheila Fausch. Muito bom esse livro. E também da Rebecca Brown, o livro Curando as Raízes da Alma. Ambos livros têm um conteúdo mais ou menos parecido, porém com linguagem diferente. Ambos são extremamente úteis. Queridos, leiam esses livros. Tem mais. Eu recomendo o livro Casamento Blindado, do Renato Cardoso e Cristiane Cardoso. Tanto esse Casamento Blindado, como para aqueles que pretendem ainda casar-se, leia o livro Namoro Blindado. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
Esse, principalmente para quem já é casado, leia o livro Casamento Blindado. Você pode blindar seu casamento. Se os casamentos fossem blindados, não haveria tanta separação e tanto divórcio. Por que existe tanta separação e tanto divórcio? Porque os casamentos não estão blindados. O que significa o que significa estar blindado? Significa estar protegido. O que significa não estar blindado? Vulnerável aos ataques do inimigo. Eu costumo dizer que uma vulnerabilidade, uma entre tantas, porque são muitas as vulnerabilidades, uma delas é um coração vazio. Um homem que não tem a esposa no coração e uma mulher que não tem o marido no coração, o coração está vazio e o diabo encontra espaço para semear o que não presta aí. Então leia esse livro. Também recomendo o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Esse livro é essencial para todos. Também recomendo o livro Cura Interior e o livro Relacionamentos Interpessoais. Esse é deste servidor que eles falam. Recomendo que leia. Você tem família, você convive com pessoas, leia esse livro Relacionamentos Interpessoais. Também leia o livro Espírito Santo, Meu Terapeuta, deste servidor que eles falam. E leia o livro Liberação do Espírito, do Atmani. Nesse livro, Liberação do Espírito, do Atmani, eu acho interessante que ele diz que o conselheiro, e eu estou falando isso porque o capelão, a função do capelão não é somente evangelizar, é aconselhar também. Então, o Atmani diz que a pessoa que aconselha, a pessoa que orienta, a pessoa que ensina, ela precisa saber ouvir antes de falar e discernir o que ouve e ouvir não somente aquilo que as pessoas falam, mas ouvir também aquilo que as pessoas não falaram. Como é isso? Leia o livro Liberação do Espírito e você vai descobrir como. Mas é algo fenomenal. Necessário saber disso. Continuando aqui, como diagnosticar os problemas nas pessoas, fale pouco e ouça mais, ok? As pessoas que sofrem, as pessoas aflitas, as pessoas em crise, elas não precisam de um sermão. Não é isso que elas estão precisando. Porque se fosse assim, ao ir à igreja e assistir à escola dominical, um sermão de 45, uma aula de 45 minutos, e ir ao culto de ensino, ali também um sermão de 45 minutos ou mais, ou ir a um culto de pregação e ouvir um pregador pregar de 40 a 45 a uma hora, ou até mais de uma hora de pregação, já estaria resolvido. Não, isso não resolve. O ensino da escola dominical é bom, a mensagem do culto de ensino ou culto de doutrina varia o nome de uma igreja para outra, o nome não importa, deu no mesmo. E isso é muito importante. Uma pregação alegre, extrovertida, onde o pregador prega com emoção e transmite aquele impacto, isso é bom, mas não cura feridas, ok? Então, a pessoa em crise, ela não precisa ouvir um sermão. E se ouvir, não vai resolver sua situação. A pessoa em crise, ela precisa ser ouvida. Então, ouça mais e fale menos. Tenha agudeza mental. Tem gente que ouve, mas não entende, não tem agudeza mental. A percepção das coisas, percepção, aquela capacidade de entender, de compreender, isso se chama agudeza mental. Se não tiver, não vai saber fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito durante o diálogo. Algumas perguntas são dirigidas à pessoa que está sendo ajudada. E nessas perguntas, você tem que ter uma agudeza mental para captar a situação e descobrir a raiz do problema por meio do diálogo, por meio de uma breve entrevista. Pois bem, que mais? Use sua experiência pessoal de sofrimento. Por isso que agora há pouco eu recomendei, leia o meu livro que se chama O Espírito Santo, Meu Terapeuta. Nesse livro eu comento com detalhes sobre a importância da dor, a importância do sofrimento, a importância da experiência dolorosa. É muito importante. Por incrível que pareça, aquelas experiências amargas que nós sofremos têm uma importância. A pessoa que não sofreu na vida, que não tem marcas, que não tem cicatrizes, quando ela vê uma pessoa sofrendo, ela zomba.
Ela vai rir da cara da pessoa. Ela vai dizer que a pessoa está passando aquilo porque quer, que isso não é coisa do outro mundo, que esse sofrimento não é motivo para ela estar chorando, e vira porque tal. Porque ela não passou. Agora, quando a pessoa sofreu, ela sabe em carne própria o quanto aquilo dói. Então, use a sua experiência pessoal de sofrimento. Para quê? Para fazer o diagnóstico. Se você não tem experiência de sofrimento, dificilmente vai fazer o diagnóstico de alguém que sofre. Estude livros de psicologia. Os que eu recomendei são apenas alguns dos tantos que você deve ler. Tem muitos outros. Eu poderia ter colocado uma lista bem maior, mas se você ler esses que eu acabei de recomendar, já é um grande avanço na sua vida e no seu ministério. Pois bem, conheça as virtudes e defeitos de cada temperamento. Numa das aulas passadas, foi no curso de terapeuta, eu mostrei a tabela dos 4 temperamentos ensinados pelo psicólogo Tim LaHaye. E se você tem o livro Temperamentos Transformados, tem essa tabela também. Então, conheça. Se você não conhecer as virtudes e defeitos dos 4 temperamentos, você não vai ter condições de fazer um diagnóstico da situação das pessoas. Para poder ajudar alguém, tem que fazer um diagnóstico. Isso é essencial. Eu, para efeito do meu trabalho nessa área, do meu ministério, da minha função, eu tenho uma lista de perguntas. Eu gostaria que você elaborasse a sua. Se você pedir a minha lista, tudo bem, eu posso facilitar. Eu facilito tudo que é material de apoio para as pessoas que pedem, eu facilito tudo. Eu sou generoso em colaborar com as pessoas. Em todos os detalhes, as pessoas me pedem ajuda e eu colaboro. A gente faz uma lista de perguntas que, através dessa lista de perguntas, a gente vai descobrir a raiz do problema, por que a pessoa está sofrendo. Agora, de nada serve descobrir e não saber ajudar. É preciso fazer o diagnóstico? Mas é preciso, depois do diagnóstico feito, saber ajudar. Por isso que eu recomendei que leia todos aqueles livros, né? Por isso que eu recomendei. Então, vamos lá, avançando aqui um pouco, conheça bem os 10 principais transtornos de personalidade. Pastor Bento, são 10 nada mais? Não, não são 10 nada mais. Tem outros. Mas os psicólogos apontam 10 que são os principais. Na apostila que eu enviei para você com material de apoio, você já tem. A apostila se chama Curso de Aconselhamento Bíblico Terapêutico. É do curso anterior, mas é útil para este curso de capelão. E você já tem em mão, está com você. Então, lá eu explico com detalhes não, perdão, de uma forma breve, de uma forma sucinta, cada um desses 10 principais transtornos de personalidade. Na página final da apostila tem um dos transtornos que esse sim eu detalhei com precisão, mas com precisão mesmo, que é o transtorno narcisista. Por ser o pior de todos, eu fiz questão de colocar muitos detalhes. Está na página final da apostila. Não confunda problemas genéticos com problemas adquiridos, né? São coisas diferentes. Tem problemas que são genéticos. O que significa isso? É herdado dos pais, na corrente sanguínea. Já tem problemas que são adquiridos. Os temperamentos, por exemplo, eles são genéticos. Quem é colérico, por exemplo, quem é melancólico, fleumático, sanguíneo, herdou isso dos pais, dos avós, dos bisavós e assim vai. Então, inclusive os defeitos do temperamento são herdados na genética. Já os transtornos de personalidade não são herdados, são adquiridos. Adquiridos como? Através do meio ambiente, ou seja, do meio onde a pessoa nasceu, cresceu, se desenvolveu, a forma como foi tratada na infância, na adolescência e juventude até os 18 anos. Os psicólogos dizem que a formação da personalidade de uma pessoa começa na gestação. Escute bem, e não diga outra coisa, porque não é outra coisa não. Começa na gestação, a partir do momento que no ventre materno tem uma vida em fase de desenvolvimento, aí nasce e passa pela fase de criança, adolescência e jovem até os 18 anos.
São 18 anos de processo da formação da personalidade. Então, aí acontece muita coisa ruim. Por exemplo, quando você vê uma pessoa que tem instinto de violência, isso, aquilo, outro, isso é adquirido. Pessoa que é formada num ambiente violento, ela vai ter a tendência de ser violenta. Mas isso nada. O porco-espinho maltrata a serpente, maltrata um leão, maltrata uma hiena. Não é que ele esteja atacando a serpente, é se defendendo. Mas o porco-espinho é violento. Não, ele só se defende. Ele se defende, ele é atacado, ele se defende, apenas isso. Nunca julgue o porco-espinho dizendo que ele é violento, que ele é mau, que ele correu atrás da serpente para prejudicar. Não, a serpente não forma parte da cadeia alimentícia dele. O leão não forma parte da cadeia alimentícia dele. E ele atacou o leão para quê? Ao contrário, ele foi atacado. Cometeu violência? Cometeu para se defender. Isso acontece também entre os seres humanos. Quem trabalha com gente tem que entender isto. Sabe por que eu estou falando isso? Não vou dar muita pista, mas eu vi um grandão, eu não quero nem dar muita pista, mas eu vi um grandão dizer assim, quando eu digo um grandão, eu não quero dizer que é pastor, porque eu fico com vergonha, porque eu também sou pastor. E eu fico com vergonha quando um pastor faz sujeira ou fala sujeira. Eu fico morrendo de vergonha, o que se chama vergonha alheia. Em espanhol, dizemos pena ajena. Pena ajena, vergonha alheia, quando um pastor fala uma coisa dessa. Ele disse assim, tem gente que é igual porco-espinho, só sabe atacar. Oh, meu Deus, que vergonha. Mas não foi um pastor que falou isso, não. Foi um empresário lá da Austrália. Eu não vou nem dizer que foi do Brasil, que eu morro de vergonha, eu sou brasileiro, né? Não é da Austrália, não, é do fundo do mar. Né? Ele não é nem gente, não. Ele não é gente, não, ele é do fundo do mar. Então, querido, tem coisa assim que dá vergonha. Eu fico morrendo de vergonha. Eu não sou perfeito. Tenho minhas falhas e tudo mais. Ô, irmão, mas pelo amor de Deus, como é possível que uma criatura fala uma barbaridade dessa? Não pode, irmão. É feio. Provou não ter inteligência, provou não ter juízo, provou não ter raciocínio. Provou que não tem. Então, vamos lá. Conheça bem os problemas psicológicos mais comuns nas pessoas e não zombe. Não zombe dos problemas, porque tem gente que zomba. Tem gente que zomba de uma criança autista. Tem gente que zomba de uma pessoa que tem deficiência audiovisual. Visual ou auditiva, né? Eu estou lembrando de Provérbios 20:20. Pois bem, lá fala mesmo do audiovisual, é verdade. Então, não pode, irmão. Tem pessoas que possuem defeitos físicos que elas não têm a culpa daquilo. E tem situações que, embora não seja um defeito físico, seja uma questão de conduta, uma doença, olha, não pode zombar, irmão. É preciso saber tratar com muito respeito, com muito carinho e ajudar. Tem um versículo na Bíblia que diz, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E essa palavra aplica ao mudo, ao paralítico, ao deficiente, a tudo. Tem um sentido genérico amplo demais. Então não pode. Não podemos tratar os problemas psicológicos como coisa simples. Tem gente que quando vê uma pessoa com depressão, zomba, critica, humilha, afronta, chama de preguiçoso, diz vá trabalhar, deixa de preguiça, depressão é coisa de preguiçoso. Irmãos, a pessoa que tem essa atitude não é gente, não. Não é humano, não. Não é humano. Irmãos, os problemas psicológicos é coisa séria. É por isso que tem muita gente que faz o indevido, faz coisa que não deve, porque às vezes se encontra numa situação tão grave e tem até o temor de comentar com as pessoas porque sabe que vai receber uma repreensão, uma crítica, uma zombaria e faz coisa indevida. Muitos já fizeram, como Sansão, Aitofel e outros, vocês sabem a que eu quero me referir. Não quero falar aqui porque eu estou falando em público, mas você sabe a que eu me refiro. Então, queridos, ainda falando de como diagnosticar os problemas, entre os principais problemas está o estresse, que é o excesso de cansaço. Para isso, na apostila que eu enviei para vocês, está uma instrução a respeito. Depressão, que é o excesso de passado, ansiedade, que é o excesso de futuro, o toque. Toque significa transtorno obsessivo compulsivo, que é o excesso de presente.
Eu não tenho vergonha de dizer que eu sofro desse transtorno. Você sofre de algum transtorno. São 10 os principais. Dos 10, você sofre de um. Ah, não, pastor, eu sou perfeito como Jesus Cristo, eu não tenho transtorno de personalidade. Lucifer também era perfeito lá no céu e caiu. Tinha um montão de anjos que eram perfeitos e caíram. Adão e Eva eram perfeitos e caíram. Os perfeitos também caem. Muito cuidado com essa perfeição. Muito cuidado. Muito cuidado. Todo mundo tem transtorno de personalidade. Em maior proporção ou em menor proporção, todo mundo tem. Eu sofro de toque, não tenho vergonha de dizer publicamente. Convivência com pessoas narcisistas, excesso de esgotamento físico. Isso sim é terrível. Lembranças dolorosas, que é o excesso de traumas, também chamado feridas na alma, maus relacionamentos, que é o excesso de abusos, dificuldade para perdoar, que é o excesso de raiz de amargura, julgo desigual, que é o excesso de diferenças e divergências no casamento, e não somente no casamento, em outros relacionamentos. Desejo de vingança, que é o excesso de injustiça. Pois bem, queridos, é preciso, frente a essas situações, uma vez feito o diagnóstico, dá-lhes uma palavra de esperança à luz da Bíblia. Mostre-lhes que há uma saída realista. Por quê? Porque Deus tem poder. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Queridos, nós vamos parar por aqui, tá bom? Esta foi a primeira parte da aula 11. Em breve nós estaremos continuando este mesmo assunto. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.